Tópico 1. O Shema. É o imperativo de um verbo hebraico que significa ouvir, obedecer. O que inicia o versículo que se tornou ao longo dos séculos a confissão de fé dos judeus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. E é o Shema. Shema é a primeira palavra. Quando Deus fala ouve Israel, essa palavra ouve, traduzindo, né? Então lá no hebraico é o que? Shema. Então isso é o Shema, quando fala o Shema judaico. Na verdade não é Shema judaico, o Shema é palavra de Deus. Então Deus diz, ouve Israel. É uma ordem, uma determinação de Deus. Ouvir o quê? Olha, o Senhor nosso Deus. É o único Senhor. Ou seja, é o único Deus verdadeiro. Não há Deus fora do Deus verdadeiro. O judeu adotou isso como uma confissão de fé. Então é básico para eles dizer isso. E eles repetem isso várias vezes ao dia. Então a cláusula final aí é o único Senhor. Também se traduz por o Senhor é um. Gálatas 3:20. Conforme as versões espanhola Reina Valera e judaica conhecida no Brasil como Bíblia Hebraica. A construção hebraica aqui permite ambas as traduções, de acordo com a declaração de Jesus. O Senhor é um só, Marcos 12:29, que é a nossa tradução brasileira. Há aqui um significado teológico importante, porque a mensagem não se restringe apenas ao monoteísmo, mas a ideia de existir um só Deus e de Deus ser um só, diz respeito tanto à singularidade quanto à unidade de Deus. Zacarias 14:9, Salmos 86:10. Então aqui nós temos que entender o seguinte, não é apenas dizer que existe um Deus, mas nós temos que dizer que não há Deus fora de Deus. Então os homens é que inventam os deuses, mas não existem esses deuses. Temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa acha que existem deuses, mas não existem esses deuses. Isso é invenção da mente humana. Então o homem quer substituir o Deus verdadeiro. Deus colocou em todo ser humano isso, a certeza de que existe um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Todos os homens sabem isso, até os ateus. Porque se ele luta contra um Deus que ele acha que não existe, é porque ele já está lutando contra alguém que ele tem certeza que existe. Senão ele não precisava lutar contra esse Deus. Como é que eu vou tentar provar que não existe o que eu sei que não existe? Então eles sabem disso, mas eles tentam provar que não existe esse Deus. Então está na consciência de cada homem, de cada ser humano, que Deus existe. Então ele sabe que existe esse Deus criador de todas as coisas, o primeiro, o único. Ele sabe disso. Então na sua mente pecaminosa, ele tenta substituir esse Deus por um outro Deus que seja um Deus controlável. Por isso que as pessoas vão para a idolatria. Por quê? Porque a imagem é controlável. Você é santo na frente da imagem, perto da imagem, mas longe dessa imagem você vira um demônio. Porque a imagem não está vigiando mais você. Então ele tem na consciência dele como se aquela imagem fosse um Deus. A pessoa faz o sinal da cruz na frente da igreja católica, por exemplo. Para ele, aquela imagem que está lá é um Deus. Veja só. Então ele substituiu o Deus verdadeiro por um Deus falso. Na sua mente é um Deus falso. Mas não existe esse Deus que ele criou na mente dele. Só existe um Deus. Então nós temos que acreditar que existe só um Deus. Não existe outro Deus fora desse Deus. Então são duas coisas aí que nós temos que acreditar. É que só existe um Deus, criador do céu e da terra, de tudo que é visível e invisível. Mas também acreditar que não existe outro Deus além desse Deus. Veja bem, são duas coisas aí. Tópico 2, o monoteísmo. É a crença em um só Deus e se distingue do politeísmo, a crença em vários deuses. As principais religiões monoteístas do planeta são o judaísmo, Deuteronômio 6:4, 2 de Reis 19:15, Neemias 9:6, o cristianismo, Marcos 12:29, 1 Coríntios 8:6, e o islamismo. Mas o monoteísmo islâmico não é bíblico. O Deus Alá dos muçulmanos é outro Deus, e não o mesmo Deus Javé da Bíblia.
Alá era um dos deuses da Meca pré-islâmica, deus da tribo dos Quraishitas, de onde veio Maomé, que o adotou como a divindade de sua religião. O nome Alá não vem da Bíblia e nunca foi conhecido dos patriarcas, nem dos reis, nem dos profetas do Antigo Testamento, menos ainda dos apóstolos do Senhor Jesus. Os teólogos muçulmanos se esforçam para fazer o povo crer que Alá é uma forma alternativa do nome do Deus Javé de Israel. Mas evidências históricas e arqueológicas provam que Alá não veio dos judeus nem dos cristãos. Então temos que tomar muito cuidado com isso. É até preocupante essa situação, principalmente no Brasil, por causa da imprensa, por causa de evangélicos mal informados, que não estudam as coisas, e aí colocam aí um ecumenismo, coloca aí católico no meio, coloca judeu no meio, coloca aí o muçulmano no meio, povo do candomblé, começa tudo junto, vai fazer a reza de Pai Nosso, vão dizer que todos acreditam no mesmo Deus, e aí vão afirmar que o islamismo é uma religião monogâmica, e ainda dizem que é de Deus, que é o mesmo Deus nosso. Isso é uma mentira, isso é falso. Maomé adotou um Deus lá da sua terra, lá de Meca, na Arábia Saudita, um Deus que já existia. Era uma adoração ao sol, à lua, às estrelas. Olha o símbolo que está em cima de suas igrejas, que vamos dizer assim, igrejas, né? Mas são as mesquitas. Olha lá, uma meia-lua. Aquilo indicando exatamente aquela adoração ao Deus falso. Não tem nada a ver com o nosso Deus. Você lê o Alcorão, adquira o Alcorão na internet, aí em PDF, leia, você vai ver que tipo de Deus é esse, manda matar as pessoas. Veja aí um Deus violento, sem amor. E lá no Alcorão, não se engane, está bem claro que eles têm aí um paraíso prometido para eles, com 72 virgens, para quem matar cristãos, quem matar qualquer pessoa que não seja muçulmano. Se ele fizer isso por religião, fizer por Deus, ele vai ser recebido no paraíso para fazer isso. Não se engane com o islamismo. Nós estamos assistindo aí, nesses dias, nós temos mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no Brasil e vemos um governo trazendo um monte de muçulmano para o Brasil. Já estamos com dificuldades. E aí o que está acontecendo? Estão acontecendo reuniões e mais reuniões desse povo, aí estão fazendo seminários por todo lado, construindo mesquitas por todo lado. Olha o futuro, como é que vai ser no Brasil. Veja bem, cuidado. Vamos evangelizá-los o mais rápido possível, vamos falar de Jesus para eles. Tudo bem, mas tem que ser tomada uma atitude. Nós estamos com mais de 12 milhões de desempregados. O país vivendo uma crise financeira e trazendo mais gente sem emprego, com dificuldades até de alimentarem-se. Com quantos países ricos para fazer isso? Então, uma ação que se torna maligna do nosso governo, porque ele também é descendente dessas pessoas, e aí traz, né, um presidente que está à beira de sair do comando do país e tomando essas atitudes absurdas. E já que foi feito errado, pelo menos agora a igreja leia aí o Alcorão, você vai conhecer muita coisa e você vai evangelizar essas pessoas que seria dificílimo nós podermos evangelizá-los no país deles, porque eles matam qualquer cristão que for lá pregar o evangelho. Então veja só, pelo menos então esses que vieram, vamos evangelizá-los, vamos falar de Jesus, vamos mostrar para eles uma coisa que eles não conhecem, chama-se amor de Deus. Eles não conhecem isso. O Deus deles, o Alá, é violento, é muito mau. Então vamos mostrar o Deus verdadeiro para eles, vamos mostrar para eles o amor de Deus, vamos demonstrar isso pelas nossas atitudes, vamos amá-los, vamos ajudá-los, alimentá-los
e vamos falar de Jesus para eles. Então tenha certeza, monoteísmo, então tem o monoteísmo judaico, que não salva o judeu. A religião judaica não existe salvação nela. Por quê? Porque não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não acreditam que Ele já veio. Então não é uma religião onde está a salvação. Apenas eles acreditam que existe um só Deus. Isso não salva ninguém. Então Paulo diz bem claro em Romanos, diz, olha, ainda que seja como a areia do mar, pode ser milhões e milhões de judeus, mas o remanescente será salvo. Só lá no final da grande tribulação, quando Jerusalém estiver sendo cercado pelos inimigos, eles já estiverem passando fome a ponto das mães estar comendo seus próprios filhos de tanta fome, nessa hora vão se lembrar então do Messias, vão clamar por ele, e ele vai vir, vai descer devagarinho, vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que vai se fender. Então ali eles estarão aceitando o seu Messias, estarão reconhecendo Jesus como Senhor. Ali então eles serão salvos, e dali vai começar o reino de Jesus sobre a terra durante 1000 anos. E eles estarão fazendo parte desse reino como povo desse reino, além daqueles que ficarem vivos no final da grande tribulação, os outros povos também que entrarão para o milênio, depois do julgamento lá dos bodes e ovelhas. Então os bodes serão mortos, né, as pessoas que não querem o senhorio de Cristo, e as ovelhas, aqueles que desejarem o senhorio de Cristo, entrarão para o milênio. Então haverá ali muitas nações. Nós já fomos arrebatados, não vamos fazer parte do milênio na terra, povo da terra. Nós já fomos arrebatados, estamos na Nova Jerusalém. Nós subimos que dia? Antes da grande tribulação, nós já fomos arrebatados, fomos para a Nova Jerusalém. Jesus disse, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar moradas para vocês. Quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde estiver, vocês estejam comigo. Então, no dia do arrebatamento, nós fomos morar na Nova Jerusalém, estamos lá. No milênio haverão 2 Jerusaléns, a de baixo, que é o governo de Jesus Cristo sobre as pessoas que estão vivas na terra, e a Jerusalém de cima, onde nós já estamos morando. No arrebatamento nós já fomos para lá. Salvos, todos os salvos de todas as épocas, no dia do arrebatamento, subiram para a Nova Jerusalém. É a nossa morada, a nossa casa. Tópico 3, monoteísmo judaico-cristão. Jesus não somente ratificou o monoteísmo judaico do Antigo Testamento, como também afirmou que o Deus Javé de Israel, mencionado em Deuteronômio 6, de 4 a 6, é o mesmo Deus que ele revelou à humanidade, João 1,18, a quem todos os cristãos servem e amam acima de todas as coisas, Marcos 12, 29 e 30. Assim, o Deus de Israel é o mesmo Deus do cristianismo, é o nosso Deus. O apóstolo Paulo pregava para os judeus e gentios o mesmo Deus revelado por Jesus, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Atos 22, 14. Então veja bem, o mesmo Deus que o judeu diz que existe, que diz crer nele, é o mesmo Deus que nós acreditamos e que nós cremos nele. É o mesmo Deus. Agora tem que haver separação sobre salvação. Não existe salvação na religião judaica que adota o nosso Deus como único Deus. Então não é porque, eu acredito que existe Deus. Sim, muita gente acredita no único Deus, um único Deus. Se você for na confissão de fé do catolicismo, está no mesmo Deus, eles falam que creem no mesmo Deus. Olha aí, acreditam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Várias religiões acreditam que existe só um Deus. Então existem várias religiões cristãs que acreditam que existe um único Deus. Então se dizem cristãos, mas não existe salvação lá. Por quê? Porque não chegam-se a Deus através do único que pode levar-nos a Deus, Jesus Cristo. Assim é o judaísmo. Eles acreditam que existe um Deus só? Existe um Deus só, eles acreditam que é o Deus nosso, verdadeiro, mesmo Deus. Só que para chegar, ele tem que chegar através de Jesus. E eles não acreditam que Jesus já veio, que já morreu, já ressuscitou. Eles não acreditam de jeito nenhum nisso. Então não existe salvação sem Jesus. Então eles não são salvos. E o apóstolo Paulo então explica isso, dizendo:
que mesmo que eles sejam milhões e milhões e milhões de judeus na terra hoje, mesmo assim, não existe salvação para nenhum deles se não aceitar Jesus como Senhor e Salvador.